fazendo. Então a gente também vai iniciar essa discussão. Então vou passar aqui a palavra para Sérgio Dória. Sim. Isso aí é o seguinte, para receber isso você tem que estar organizado, porque fazer um projeto de carbono custa muito caro. Então ou você trabalha grandes áreas, ou então não é viável. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é que sequestro de carbono é para quem tem área desmatada e vai recuperar, não é o nosso caso. Existe um outro forma de pagamento chamado desmatamento evitado, onde se paga para evitar o desmatamento. É nesse aí que a gente pode trabalhar. Agora, a APC, ela inclusive apoiou o primeiro seminário de pagamento de serviços ambientais que nós fizemos em Ilhéus, que é uma ação do Diálogo do Cacau. O Diálogo do Cacau é um fórum de participação ambientalista, produtor, indústria, CEPLAC, etc., para discutir essas questões ambientais. Então, ainda esse ano, a gente quer realizar o segundo seminário de pagamento de serviços ambientais. Então, na fase final de um documento junto com a ONG chamada Conservação Internacional, onde a gente está medindo quanto de carbono que a Cabruca consegue armazenar. Então a gente já está em fase final para chegar nesse número. A partir desse número é que a gente vai começar a discutir. Então o grande problema de pagamento de serviços ambientais é eu precificar, dizer quanto vale o pagamento, quanto vale um hectare de cacau Cabruca para o ambiente e quanto deve ser pago. Né? Então a gente tem que precificar, depois a gente tem que identificar quem esteja disposto a pagar. Então esse é o processo. Então a gente está tentando, o Instituto Cabruca, junto com a APC, está tentando discutir isso com outras ONGs do Brasil. A gente tem o Fórum de Diálogo do Cacau. Vamos realizar agora um seminário sobre acesso a crédito e depois devemos falar sobre sequestro de carbono. Né? Ainda esse ano a gente deve ter o segundo seminário para falar sobre isso. Não é algo que nós não estejamos atentos. Nós estamos atentos e estamos trabalhando nesse sentido. Agora, preciso que a gente se organize, preciso que a gente avance nesses processos de precificar, identificar pagador, etc. Eu queria fazer uma observação aqui sobre essa coisa de desmatamento evitável, que o Duval falou aqui, e se ele concordar comigo, eu não preciso nem responder, só se não concordar. É que a nossa legislação, ela é mais que abrangente, ela é muito irresponsável. O nosso legislador tem botado coisas que a gente não é capaz de cumprir, e a gente tem deixado essa legislação passar. Então é muito difícil a gente ser premiado por uma coisa que a lei já obriga a gente, por não fazer alguma coisa que a lei já obriga a gente a não fazer. Então, se a gente não pode derrubar nada, por que não premiar a gente por evitar desmatamento? Então, a gente tem uma lei em excesso. A lei, a gente já não pode derrubar nada. Nesse caso não, olha só, duas coisas. Se for para sequestro de carbono, e eu estou recuperando uma área de reserva legal, quem vai pagar para você recuperar tem a segurança de que aquela área é protegida. Então é melhor pagar para recuperar uma área que é protegida do que uma área que é desprotegida. Essa é a lógica. Agora, tem que ser desmatado, você tem que ter imagem do satélite de antes de 98. Ou seja, você tem que provar que a degradação foi antes de 98. Tá certo? No caso do desmatamento evitado, não. Se você chegar aqui na região de Camacan, que já perdeu 43% até 2007, segundo dados do Estado, de Cabruca, e possivelmente para pastagem, que o rebanho é de 1.600 passou para 13 mil cabeças, você consegue pagar por desmatamento evitado, independente de lei. A lei não permite ser derrubado. Pois é, mas a questão do desmatamento não leva isso em consideração. Se aquela região está sendo ameaçada, está derrubando, ele não quer saber se tem lei ou se não tem lei. Ele quer pagar para parar, porque ele entende que a lei não está sendo suficiente, que é um problema socioeconômico, como é a questão aqui de Camacan e de outros municípios. Mas vamos fazer o seguinte, dia 1º de abril, tá certo? Nós vamos ter Alto Ribeiro lá no CEPEC, lá na CEPLAC. E lá, eu vou estar lá, vou fazer uma apresentação, o Aldo vai fazer uma apresentação, e lá vai ter um espaço para a gente estar discutindo isso mais, de forma um pouco mais aprofundada. E depois a gente vai ter o segundo seminário de pagamento de serviços ambientais, a gente vai mandar avisar aqui, vamos utilizar agora essa estrutura do SENEX para estar divulgando mais as coisas, tá certo? Então o colega aqui, já estamos, vamos usar mais. Eu falei, vamos usar mais. Pessoal, quem não é sócio e quiser, está aqui a ficha de fiscal à disposição, veio pegar aqui. Não, suplente aqui.
há muitos e muitos anos atrás, muito embora seja mais novo do que eu, só se tem até esse cabelo branco também, mas eu passei a admirar muito a figura do Henrique pela relação que ele mantém conosco da CEPLAC, extremamente respeitosa, mas sobretudo da relação que o Henrique vem mantendo de compromisso e de respeito com a nossa região e precisamente com a classe produtora. Eu gostaria de pedir desculpas, quem deveria estar aqui falando nesse momento é o Dr. Gei. Ontem eu acertei com o Gei de manhã, o Gei estava com dificuldade de voo de Brasília, porque somente ontem de manhã é que o Ministério da Agricultura liberou a participação de Gei. Então nós estávamos almoçando em Itabuna quando recebi o telefonema dele confirmando e que o único voo que ele tinha conseguido dispor era que ele sai de Brasília para Vitória à noite, dorme em Vitória e sai na trip de manhã cedo para chegar em Ilhéus. Hoje, por volta de 7 horas da manhã, ele me ligou que estava em Vitória. Inicialmente, o aviso do aeroporto era que o voo iria atrasar em 1 hora e depois disse que não tinha tempo previsto para a realização do voo. Às 10 horas da manhã, ele ligou aqui para o celular de Osório que ainda se encontrava em Vitória. Ainda não havia embarcado. Então, por isso é o resultado da ausência de Gei. Até quando ele ligou para as 7 da manhã, pediu que eu viesse, inclusive, na frente com os ossos e deixamos um carro justamente para que ele viesse com Adonias aqui. Mas, Henrique, nas suas palavras eu gostaria de acrescentar apenas um detalhe, e eu faço isso por justiça, não só da APC, mas também da CEPLAC. Nós entramos no centro de extensão em 19 de dezembro de 2008. Né? E naquela oportunidade viemos participar de uma reunião no dia 19 de dezembro, ou foi 20 de dezembro, se eu não me engano, 22 de dezembro, para ser preciso, em Salvador, logo quando entrou o secretário de Agricultura, o Roberto Diniz. Naquele momento era para discutir a questão do endividamento da região. E tivemos uma surpresa naquela reunião, quando vimos que mesmo já discutindo o PAC Cacau, mesmo já discutindo renegociação de dívida, não se tinha ainda no Estado nenhum levantamento preciso de números com relação ao perfil da dívida. Naquele momento, no dia 22 de dezembro, recordo-me perfeitamente, é que foi solicitado que fizesse esse levantamento. Voltamos para uma reunião no dia 7 de janeiro de 2009 e o Delci levou esses dados. E ainda ficaram dúvidas, porque o tempo foi muito curto para levantar, porque tinha um período de ano novo, de Réveillon, de final de semana, e aí voltamos no dia 14 aí com os dados precisos, e foi quando foi colocado a quantidade de agricultores familiares, de operações do Pronaf que estavam de fora, que na realidade eram 3.000 e pouco, como o Guilherme citou, mas eram 4.448 operações, né, que foram feitas pelo Desembaía, e tantas outras. E diziam de que 80% do débito estava renegociado, o pessoal já tinha feito adesão. E não era 80% do total da dívida, não. Era 80% de apenas 5.000 e poucos contratos, que eram apenas 14 mil contratos, mais ou menos. A lei só contemplava 5.000 e poucos contratos para a renegociação. É bom a gente ter que ter isso muito claro. O total de contratos da dívida para a renegociação são algo em torno de 14 mil contratos. Pronto. Ótimo, então. Está aqui. O total da dívida era esse aqui, de 14.758. Esses daqui estavam de fora, 4.448. E ficavam ainda de Urpesa e o outro aí. Mas a lei, peraí, tem um detalhe, peraí. A lei abrigou 8.664, mas naquele momento o que tinha não era 8.000 não. Desses 8.000, apenas 5.000 e poucos estavam contemplados, e só 80% é que tinha feito adesão. E aí foi quando se tomou um susto de que aquele negócio de 80% da adesão não refletia a dívida na região. E aí iniciou-se um processo de construção, de diálogo, e são
2 anos aproximadamente de muito trabalho. O governo agora diz, o governador falou, pô, chegamos aonde a gente realmente devia chegar, no limite. E ele deixa claramente que existe a questão do PESA. Saímos junto agora com os bancos, divulgando a questão da renegociação, porque nós entendemos isso. Que é melhor renegociar. Quem está na justiça deseja continuar, continue na justiça, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos de dinheiro novo na região. Esse é o principal problema, entendeu? Nós temos que ter dinheiro aqui na região. A semana passada, Carlito, nós nos reunimos lá, que eu citava, o pessoal do Banco do Brasil, eles estavam satisfeitos com os números que já estão apresentando da renegociação, e a gente dizendo a todo custo, o que é que está precisando da gente para acelerar isso? Tudo que estiver precisando de nós na CEPLAC, para acelerar isso, nós estamos fazendo e colocando o pessoal em campo para isso mesmo. Tá? Agora, precisamos de dinheiro novo. Dinheiro novo é outra história, porque na renegociação nós temos a questão da necessidade da desvinculação das garantias, de oportunizar as garantias. E aí a gente vê esse grande evento dos 20 anos, né, com os 8 de carência e com os 12 para pagar. Eu não vou discutir aqui a questão de tecnologia. Tecnologia da CEPLAC, a nota técnica que foi colocada à disposição dos produtores, ele dá perfeitamente a oportunidade para que quem quiser ingressar na justiça, para que o governo tenha conhecimento do que aconteceu, para que se tenha um movimento de luta de produtores da classe política toda. Agora, a região nossa é muito frágil. Principalmente a representatividade da cacauicultura é extremamente frágil, sobretudo no aspecto político. Aliás, principalmente no aspecto organizativo. Lembram-se do CNPC? Lembram-se do Instituto de Cacau da Bahia? Lembram-se da Comacau, da ABC, do próprio sistema sindical, que hoje também tem suas deficiências, a APC, sistema cooperativo, a APC, agora IPC, o que mais adiante? Então, um dos maiores problemas da região é a falta de organização do produtor. Até para cobrar da gente. Até para cobrar da gente. E também nós temos nossas debilidades e grandes, que uma instituição que tem 24 anos que não contrata. E para técnicos a extensão tem 25. 25. Que tem esse ano, já no showroom, mais 400 funcionários entrando no abono de permanência. Se quiserem se aposentar, acumulando 40, 400, acumulando os que já existem hoje na ativa. E essa é a situação nossa. E não tem porquê nós fecharmos as portas, discutirmos internamente, sem apresentarmos à sociedade também as nossas debilidades. Não tem porquê fazer isso. Nós, eu costumo dizer, nós somos servidores públicos, pagos com o dinheiro de todos nós. A transparência tem que ter, sobretudo, a nossa meta. Nós temos procurado fazer isso. E quando entramos com um principal objetivo. Primeiro, além dessa questão da não contratação, eu estou lhe conhecendo assim de perto agora e vi que ela deram aula e devo dizer que eu tenho muita atenção nos artigos, como você escreve, da forma cuidadosa que você escreve. Até para bater, às vezes é cuidadoso isso. Né? Mas é interessante por respeito às pessoas. Por exemplo, a CEPLAC veio de muito e muito tempo no processo de declínio histórico. Declínio da sua estrutura, declínio dos seus recursos humanos, declínio dos seus recursos materiais, de tudo. Declínio da região e declínio dos produtores. De repente, somaram-se tudo isso numa situação agora que a gente diz: vamos dar o start para que a gente volte a crescer. Ninguém volta a crescer como se fosse uma virada de página, como se fosse você ligar um carro e sair. E principalmente para você conquistar um espaço dentro do ministério que a CEPLAC não teve. De conquistar recursos de um ministério onde nunca soube fazer isso. E não tem sido fácil. E essa região para nós, da CEPLAC, é a mais sofrida. É a mais sofrida.
Quem foi o escritório de Camacan, quantos técnicos nós tínhamos aqui, agrônomos, a estrutura que se tinha, escritório de Jussari, escritório de Arataca, Santa Luzia, Pau Brasil, quem foi? Agora, sabe, Marcos, quando você fala, é a nossa realidade, nós não podemos fechar a porta para isso. Ele diz assim, o maior calcanhar de Aquiles dessa gestão é a extensão, e é verdade. E vou lhe dizer por quê. Nós temos, numa condição, pessoas que estão tentando superar as suas próprias adversidades. A diversidade da estrutura, que ao longo do tempo, por exemplo, no ano passado, e aí eu vou fazer uma prestação de contas aqui rápido. Esses 2 anos, nós buscamos estruturar os escritórios, com equipamentos, carros, computadores e capacitações. Esse ano nós vamos entrar com o recurso que tem das emendas para nós reformarmos a estrutura, porque tem escritório que está numa situação delicadíssima, até para você entrar você pensa 2 vezes. Chega agora o decreto e diz não pode reformar imóvel. E a gente, chegando a nos preparar, até coloquei o engenheiro civil visitando para preparar os orçamentos, para a gente não ter demora com relação a isso. Então pensamos, e agora? Como fazer? Então nós estamos já começando a discutir internamente reagrupamento de escritórios. Por quê? Muito embora saibamos que existe todo o esforço da direção da CEPLAC, de instituições afins da CEPLAC, de instituições que estão sendo parceiras da CEPLAC, a gente colocou a questão do plano de carros aqui, mas a gente sabe que tem essas situações sendo de governo não está. Chamando quem já prestou o concurso e está aprovado. Então, a abertura de novo concurso, já é meio complicado. Já é complicado. Nós vamos continuar com a estrutura de servir mal? Não, então vamos agrupar. Vamos tentar melhorar esse nível. Mas eu tenho hoje essa situação que está nas nossas mãos. Temos que administrar? Temos. Toda eficiência temos, mas temos que administrar dessa forma. E aí procuramos ver o seguinte, qual era o maior problema que se estabelecia na região? Era a questão da tecnologia. Então fomos para a implantação das unidades demonstrativas, até para que pudéssemos estabelecer uma metodologia mais coletiva da extensão. Pegamos 30 áreas, especificamente áreas que já vinham trabalhando com clonagem, e pegamos 6 áreas para a renovação total. Nesse trabalho que fizemos das áreas demonstrativas, estabelecemos uma parceria com recursos que nós não tínhamos e não podíamos pensar numa área demonstrativa e para um ano. Portanto, só tirar o nome, área demonstrativa, área para difusão de tecnologia, onde a gente possa estar trabalhando com o produtor e levando produtores ali para dentro também, para nós estarmos aplicando as metodologias da extensão. Então buscamos a parceria da FAEP para que a gente tenha pelo menos 5 anos. Em 2010, colocamos recursos nossos da CEPLAC dentro dessas áreas. A partir desse ano, já temos os recursos da FAEP exclusivamente para materiais. O produtor entra com a mão de obra. Aqui nós temos 4 áreas em todo o conjunto de Camacan. Uma delas é na área do Zé Roberto. Que está lá, que está o grupo, esse é um grupo à parte, que é o grupo do CEPEC, que é o grupo que tem trabalhado. Mas as respostas existem e estão sendo visíveis os dados que nós estamos tendo em todas essas áreas. O que é claro é dizer isso. Mas para você pegar aquela tecnologia e implementar, você tem que ter dinheiro, você tem que ter recurso. Então o extensionista vai chegar na sua fazenda e diz, Marcos, você pode fazer isso. Ele diz assim, cadê o dinheiro para fazer? Ele é, eu quero fazer, estou cheio de vontade, estou cheio aqui de energia para fazer isso. Cadê o dinheiro para eu fazer? O Banco do Brasil, como disse no auditório lá da CEPEC, eu tenho 100 milhões para o cacau. O Banco do Nordeste, o Banco do Brasil não ficou atrás também, tem mais 100 milhões para o cacau. Mas nós temos que ter a condição para poder financiar. Liberópolis eles falam, mas eu não posso desmatar. E esse está sendo o grande desafio da construção com o IMA. O IMA diz que você pode trabalhar assim na área do cacau. Porque essa área, esse cacau não é mata atlântica. Esse trabalho que nós temos que fazer aqui é uma recuperação da área do cacau. Então é um manejo para a produção na área do cacau. E a gente tirou muito do banco. E aí é quando o Henrique falou desse trabalho todo que foi feito, né?
ele vai enquadrar no Pronaf no financiamento para 20 anos com 8 de carência, o Banco do Nordeste tinha ali a Pronaf Floresta para isso. Mas se for para o Pronaf Floresta, precisa de um documento chamado Plano de Manejo Florestal. Nós não podemos emitir plano de manejo florestal porque o cacau não é floresta, nós não podemos encarar o cacau dessa forma. Então, o banco sinalizou de dar o tratamento para o cacau semelhante a cultivo de floresta. Você não vai no plano florestal, mas você tem o mesmo prazo, de 20 com 8 de carência, e vai um plano de manejo da cultura do cacau. Aí o IMA vem e diz, bom, mas nós não temos a experiência para trabalhar nessa área de cacau. É quando o Léo Carioca, que é o técnico do IMA, construiu com o Dom Lobão, teve o apoio do Duval no momento de discussão, né, inicial, a gente sabe disso, muito bem claro isso, entendeu? Mas já se chegou ao nível. Estamos em implementação. Aonde? Em Barro Preto, a Mate Cacau propôs um projeto onde ela vai custear a recuperação da área. Então a gente não pode chegar hoje, Veró, chegar aqui e dizer assim, vamos chegar em Camacan e fazer o plano de manejo. Não, porque nós também estamos aprendendo no plano de manejo, porque o IMA requer uma série de coisas. Já é o referenciamento de área, já é o referenciamento de árvores, já é o referenciamento da sua reserva legal para ser averbada, já é o referenciamento da sua área de preservação permanente do seu imóvel. Todos esses dados são solicitados pelo IMA. E aí vem, se você quer fazer o plano de manejo da cultura do cacau sem a necessidade da comercialização da madeira, o procedimento é outro. Mas se você diz, não, mas a madeira que eu vou derrubar, eu quero comercializar, o procedimento é outro. E aí, que é muito importante essa participação nossa no dia 1º de abril, lá no auditório do CEPEC. É muito importante. E eu tenho dito aos colegas da extensão, nós temos que colocar gente ali saindo pelo ladrão. Por quê? É para sensibilizar, mostrar ao deputado a necessidade que essa região tem. Eu estive conversando com o Dan e disse a Dan, Cabruca é seu palco. Se deixar falar de Cabruca, você leva 2 horas na abertura e não entra no tema. Não queremos isso. Nós queremos que você fale aqui aquilo que o produtor gostaria de ouvir aqui. Tive uma conversa com ele, com o Fernando e com o Demóstenes a respeito disso. Não vamos querer que você de maneira nenhuma vá para derive a sua conversa para isso ou para aquilo. É o que o produtor gostaria de ouvir. Eu preciso comercializar a madeira que eu tenho, o excesso de madeira, esse tem seu nome, eu digo, do que não vão falar da jaqueira, do excesso que tem, do que pode dar de renda para ele, quanto é que ele vende madeira hoje, quanto é que ele pode vender se ele quiser, a lucratividade que ele vai ter, nós estamos querendo falar isso. E a linguagem do produtor não é para você somente fazer valer, não, estou priorizando o produtor, mas não é muito a minha técnica. Não é questão de fugir da técnica, é questão da necessidade da recuperação da região. Se você tem a tecnologia disponível, como é que eu posso fazer valer a aplicação dessa tecnologia? Essa é uma das ferramentas que nós temos que dispor. Então, esse é o momento que nós temos aqui. Agora, tenho que dizer a vocês, outra ação nossa, não só na questão da tecnologia, a questão da melhoria da qualidade do cacau. Duval tem se valido muito, inclusive, do nosso pessoal da CEPLAC. Ele tem uma menina brilhante que trabalha com ele, que se chama Adriana. Eu disse à menina, entre lá com aquela turma do escritório de Ilhéus, vá com muito cuidado, porque são 22 homens, né? Então você vai chegar sozinha ali como mulher, já é uma coisa muito boa, mas você tem que saber tirar do pessoal. Pessoal muito desconfiado. Ao longo desses anos ficou o pessoal parado, porque não tinha por que se produzir cacau de qualidade. Você chegava com cacau ruim, era 80. O meu era bom, era 80. Ele ainda misturava na minha frente o seu. Então, aí, a Adriana esteve lá com um grupo. Eu conversei com o pessoal, tem proporcionado a ela o que for necessário. Esse trabalho que está sendo feito em Gandu, junto com a Copag. Hein? Não é tanto assim não, a turma está trabalhando pra caramba, rapaz. Tá. E agora, nós temos um advento que esse eu diria para mim, que é o melhor que vocês têm nas mãos hoje, que é a questão da verticalização, a chamada agregação de valor. Nada melhor do que você sair de vender amêndoa
para vender chocolate. E quando eu vejo a discussão, porque teve que formar uma cooperativa urgente de 22 ali, porque senão perde mesmo, perde, não tem conversa, se demorar 3, 4 dias, perde. É melhor você fazer com 22 e depois você tem 300, do que você querer fazer com 300 e depois não ter nenhuma. E tem um detalhe forte nisso aí. O governo está com as portas muito abertas para a verticalização do cacau. E vou dizer, por um lado, ele está tendo preocupação. O governo chegou com dinheiro aqui, em 2009, para implantar 5 pequenas indústrias de chocolate na região. E já bem definido de Salvador onde é que elas seriam. Uma em Guaraci, uma em Itajuípe, uma em Guararema, uma em Uruçuca. E teve a primeira reunião de logo lá na CEPLAC. Quando chegaram na CEPLAC, sentaram no CEPEC, já levaram inclusive os prefeitos de cada município desse, julgarem, principalmente julgarem, nos condomínios, disse, bom, mas não é só a gente implantar essas indústrias, porque queriam implantar as indústrias através de cooperativas. A gente tem que ter um trabalho de base, de cooperativismo, principalmente nessa região devido aos insucessos que já tivemos. Nós temos que ter um plano de negócio dessas cooperativas. Nós temos que saber quem são os associados dessas cooperativas, quem serão os associados, a produção de cada associado. Para se produzir chocolate, tem que ter cacau de qualidade para se processar. Então nós precisamos ver tudo isso. E aí disseram, a CEPLAC está sendo muito burocrática, vamos sair disso aqui. Naquele momento, Mororó estava saindo de licença sem vencimento para prestar o trabalho fora. Pegaram o Mororó como consultor e aí teve uma decisão muito acertada do Dr. Edmond, disse, não vamos implantar as 5, vamos implantar uma. Implantou uma em Bicaraí, mas a cooperativa que administra, veja que já é um elemento dificultador, é de Guaraci. Então, agricultor familiar, cooperativa em Guaraci, a indústria de chocolate é em Bicaraí. O pessoal que está agora, inclusive, na gestão, se deslocam diariamente de Guaraci para Ibicaraí. Ó, eu estou falando aqui porque eu trabalho com o grupo. Quando chegamos, são 300 agricultores. A capacidade da fábrica é de processar durante 8 horas por dia algo em torno de 14.800 arrobas ano. Mas dos 300 cooperados, dos 300 associados que deveriam ter na cooperativa, viu-se de cara que não tinha, só tinha 130 e poucos cooperados. E desses 130 e poucos, apenas 60 e poucos têm cacau. Segundo, essa cooperativa ela foi criada para trabalhar no município de Guaraci com a questão do PAA. Porque eles não se importaram muito com esse negócio de cacau e chocolate, mas colocou na mão do pessoal. Quando chega agora, que a fábrica estava para ficar pronta, chamaram a gente para participar de um seminário em Itajuípe. E eu fui, para dizer o que a CEPLAC estava fazendo no trabalho com a agricultura familiar. Então eu levei. Chegou lá, foi quando chamaram a gente para ser parceira dessa fábrica, para fazermos um trabalho de melhoria da qualidade do cacau. Peguei aquela equipe de Ilhéus, começamos a dar um treinamento, porque essa fábrica lá, no papel, ela só é para atender agricultores familiares. 300 agricultores familiares, é quantificado, 300 agricultores familiares dos municípios de Guaraci, Itapitanga, Itajuípe, Barro Preto, Ibicaraí, Floresta Azul e Almadina. Se você divide 300 e ela tem uma capacidade de processamento de 14.800 arrobas, vamos botar 15.050 arrobas de cada. Quando nós vamos ver, só tem 60 que produzem cacau, não são dos 300. E esses 60 que produzem, mais de 95% não tem mais coxo, não tem secador, não tem barcaça, não tem nada. Então nós estamos agora, veja bem, nós temos que entender que é um projeto de alta importância para a região. Porque se o projeto desse viabilizar, pode viabilizar inclusive vocês. Não tenho dúvida. Porque o primeiro tema aí que vem, não tem organização social formada, consolidada, não tem.
Então nós estamos com o nosso colega Wilson Melo, fazendo todo um trabalho de apoio ao cooperativismo, não só na gestão da cooperativa, como também na questão do cooperativismo em si, da ideologia do cooperativismo, e estamos com os colegas de Ilhéus trabalhando na questão da qualidade do cacau. Mas nós estamos dizendo, tive uma reunião com o pessoal lá da Secretaria, da SEDI, dizendo, mas nós não podemos achar que para implantar as outras 4, primeiro porque, por exemplo, se ela tivesse sido implantada em Gandu, seria diferente. Então eu disse lá, Gandu, você já tem. Não, eu disse, você tem em Gandu. Em Gandu. Isso quer dizer, em Gandu nós temos uma